Vamos abrir em suas Bíblias no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós leremos dos versículos 1 ao versículo 11. Atos, capítulo 1, versículos 1 ao 11. Mesmo assentados, vamos fazer a leitura com reverência. A palavra de Deus diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Até o versículo 11. Santo Deus, a tua palavra foi lida. Use, ó Pai, o teu servo como instrumento do teu Santo Espírito, ó Pai, e que a tua igreja receba a mensagem vinda de ti, Senhor, e que aplique essa mensagem em seus corações, Senhor. Nós oramos clamando o teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar sobre o poder de Deus que transforma o mundo, que muda o mundo. No mundo que nós vivemos, existem muitas sugestões, né, no meio eclesiástico. Muitas pessoas dão sugestões. Pastor, por que o senhor não faz isso? Presbítero, por que você não faz assim? Por que vocês não fazem assim, assado, desse modo? Por que vocês não criem canais de multimídia? Por que vocês não fazem podcasts, criam estratégias, metodologias? Ou enfatiza a cura, milagre, a prosperidade. Não seja tradicional, mas também não seja convencional. Pensa fora da caixinha. As pessoas fazem sugestões comparando alguns modelos de igrejas que, através de algum método, alguma metodologia, algum programa, essa igreja cresceu numericamente. Mas nós temos que entender que nem toda a igreja, por mais que ela cresça numericamente, ela tem impactado uma sociedade, tem transformado a vida de pessoas, as vidas das pessoas. E essa noite nós vamos começar a estudar o livro de Atos. Eu pretendo estudar com os irmãos ao longo do tempo que for necessário, né, com as pausas devidas para as comemorações intercalares que teremos. E o que é o livro de Atos? É uma breve história da igreja primitiva, os 30 primeiros anos do cristianismo. Como Deus pegou 11 discípulos de Jesus, né, e os usou para transformar o mundo, para que a igreja chegasse até aqui, até onde nós estamos hoje. Essa igreja do primeiro século teve tal impacto que chegou ao quê? Ao redor do mundo. Esses crentes, eles começaram como? Sem prédio de igreja, sem programas, com uma estratégia muito simples. Qual que era a estratégia deles? Contar ao mundo as boas novas de Jesus. Essa era a estratégia dos discípulos. No capítulo 2 de Atos, nós lemos que no primeiro culto,
foi acrescentada àquela igreja 3.000 pessoas no primeiro culto público. E em Atos 2,47 também, nós lemos que o Senhor foi acrescentando diariamente ao número da igreja os que iam sendo salvos. E esses primeiros crentes, o que eles fizeram? Levaram o evangelho por todo o mundo, tornando o quê? Conhecido, sem a ajuda da televisão, sem a ajuda do rádio, sem a ajuda da internet ou mesmo da imprensa. Ao estudarmos então a história da igreja no primeiro século, nosso objetivo não é simplesmente aprender sobre os nossos ancestrais da fé, não. Nosso objetivo é aprender com o livro dos Atos, com o que eles fizeram e como eles fizeram. O livro dos Atos dos Apóstolos foi escrito pelo apóstolo Lucas. Ele era um médico de profissão e conhecido como um historiador cuidadoso. E nós verificamos isso pelo grego, pelo cuidado, pelo vocábulo que ele utilizou na escrita, diferente dos outros evangelistas. E foram verificados os registros de Lucas pela arqueologia, pela história, e a evidência que tenha sido escrito em 62 depois de Cristo. Por que temos essa evidência? Porque ele não registrou em 64 o incêndio de Roma, em 67 a execução do apóstolo Paulo e em 70 a destruição de Jerusalém não foi registrada. E também Lucas, pelos seus registros, nós encontramos que ele foi um companheiro de viagem do apóstolo Paulo. A utilização do pronome nós é verificada, e isso atesta que ele estava acompanhando o apóstolo Paulo em algumas das suas viagens missionárias. E para quem que esse livro foi dirigido? Esse livro foi dirigido a Teófilo, aquele que ama a Deus, o significado do nome. Possivelmente alguém da nobreza, nós não sabemos muito sobre Teófilo, mas nós sabemos que tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro dos Atos dos Apóstolos foi escrito a Teófilo. O propósito do livro de Atos: mostrar a legitimidade do cristianismo ao Império Romano, a expansão da igreja, o crescimento apesar da limitação humana, a oração e a palavra como vetores do crescimento da igreja. Oração e a palavra. Com esses dois instrumentos, foi com que essa igreja se expandiu para todo mundo. Muita oração e a pregação fiel da palavra. Atos é a continuação, então, do Evangelho de Lucas. Em certo sentido, você poderia chamar o livro de Atos dos Apóstolos de Lucas, volume 2. O seu Evangelho, o que ele registra? Registra o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. E Atos retoma a história da onde ele parou, lá em Lucas. Então é interessante, quando você está lendo a Bíblia, você leu Lucas, leia logo em seguida Atos, para que você tenha essa concatenação correta das palavras. De acordo com um pastor chamado James Boyce, ele diz que o livro dessa época era geralmente escrito em papiros, que mediam cerca de 10 metros. E Lucas queria criar um livro, um único livro, contando a história do cristianismo. Mas não foi possível, por quê? Quando se passava desses 10 metros, o livro se tornava muito difícil de carregá-lo. Então foi necessário que ele fizesse esses 2 volumes. Alguns estudiosos depois perguntaram se Lucas não escreveria um 3º volume. Por quê? Porque ele termina Atos de uma forma abrupta. Então, quando nós lemos os 11 primeiros versículos de Atos, imediatamente nós temos algumas verdades fundamentais. Algumas verdades fundamentais são verificadas. Nós podemos verificar algumas verdades. Vamos lá, então, quais são as lições que nós podemos tirar desses versículos que nós lemos? Primeira delas, que a fé cristã ela é baseada em fato e não em ficção. Olha o versículo 3. A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino.
Então, ele apresentou muitas provas incontestáveis. Foi verificado o quê? Que Lucas foi minucioso no cuidado, no levantamento dos dados para ele escrever. E isso nós verificamos quando nós lemos no Evangelho. O próprio autor diz assim, que havia investigado cuidadosamente tudo que ele havia registrado. Então ele compilou a história de Jesus a partir de testemunhos oculares. Nós vemos isso em alguns textos. Vou pegar um só como exemplo. A primeira carta de João, capítulo 1, versículos de 1 a 3, diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho. E vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Você pode ler também a primeira carta de Pedro, capítulo 1, de versículos 16 a 21, que vai dar o testemunho ocular, o testemunho visível do que Lucas está relatando nesses dois livros. Por que isso é importante? Porque nós vivemos numa época que alguém escreve um livro, e esse livro passa a ser um livro base, e as pessoas criam uma nova religião baseada num livro que alguém escreveu. E isso se torna uma nova fé. E foi o que aconteceu com muitas seitas das quais nós conhecemos e outras religiões que estão por aí. Os cristãos definem a Bíblia como o livro de única regra de fé e prática. O que diferencia a Bíblia dos outros livros? O que é? Dos outros livros religiosos. O que distingue? Que o cristianismo de todas as outras religiões, a sua base ela é factual e histórica. A igreja não começou com um grupo de pessoas que tinham uma grande teoria. Não foi assim que começou a igreja. Não começou por causa de fatos convincentes, né? Ela começou, quer dizer, por fatos convincentes da história. E esses homens conheciam Jesus, eles viram seus milagres, eles viveram com ele, testemunharam a sua morte e mais, eles foram testemunhas da ressurreição de Cristo. O cristianismo é a única fé com que o fundador ressuscitou dos mortos. E diferente de outras religiões, o cristianismo é a única religião que não exige que o homem faça algo para ser salvo. O próprio Cristo já fez. Se a natureza factual da ressurreição pudesse ser provada como falsa, o que aconteceria? O cristianismo simplesmente o quê? Desmoronaria, acabaria. A nossa fé seria em vão. E muitos tentaram, mas não conseguem por quê? Porque é história, é fato, há registros. A ressurreição é um fato. E é atestado por centenas de testemunhas, e uma mudança inexplicável nos seus seguidores, nos seguidores de Jesus. Visto que a ressurreição é um fato, isso prova que Jesus era divino, ele era Deus em forma humana. Sendo Jesus divino, segue-se que as suas palavras são verdadeiras e confiáveis. Visto que as suas palavras são verdadeiras e confiáveis, devemos o quê? Obedecê-las, segui-las. Segunda lição que nós podemos aprender com esse texto: o poder da fé vem do Espírito de Deus. Jesus disse a seus discípulos o que eles deveriam fazer, né? Não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Versos 4 e 5. O cristianismo é sobre o poder de Deus que transforma vidas. A mensagem do Evangelho é que por meio da vida, morte e ressurreição de Jesus, os nossos pecados foram o quê? Apagados. E nós somos o quê? Transformados. Transformados pelos méritos? Não, pelo Espírito Santo. Os méritos sim, méritos de Cristo Jesus e não os nossos.
nos méritos dele. Nós não tornamos deuses, não somos deuses, nunca seremos, mas nós somos o quê? Capacitados, transformados, equipados e guiados pelo Espírito Santo de Deus. Ele nos capacita, ele nos orienta, ele nos guia. Irmãos, entenda, se você acha que o cristianismo se trata de se esforçar mais para ser bom, você ainda não entendeu a mensagem da Bíblia. A Bíblia é clara, nós não somos bons, nós somos pecadores, não há um justo sequer. Não há um justo sequer. Nós somos pecadores que recebemos nova vida em Cristo. Paulo escreveu: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, eu vivo nesse corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. O cristianismo não é sobre o que nós podemos fazer por Deus, mas sobre o que Deus fez, sobre o que Deus fez em nós e por nós. É sobre isso que o cristianismo fala. Comunidades cristãs fracas são fracas por quê? Porque elas têm confiado no seu próprio poder. Elas têm colocado o homem como centro da religião, da sua fé. Como o homem superior a Deus, essas comunidades podem estar lotadas de pessoas. Por quê? Porque isso agrada o homem. Isso traz uma massagem para o ego do homem. Mas isso não fala a verdade bíblica para o homem. Comunidades fracas espiritualmente. São fracas espiritualmente porque eles confiam no homem, nas suas próprias forças. As pessoas passam mais tempo pensando em metodologia e estratégias do que orando. Passam mais tempo gerenciando do que orando. Passam mais tempo pesquisando na internet do que pesquisando na palavra de Deus qual é a vontade de Deus para a minha vida. Pode ser duro, mas não é mentira. Precisamos acessar o que? O poder que vem do céu, o poder do Espírito Santo. Precisamos colocar a nossa fé na capacidade do Espírito e não na nossa. Nós precisamos nos equipar dessa forma. Terceiro, o objetivo da igreja. Qual o objetivo da igreja? Muitos confundiram o objetivo da igreja na história do cristianismo e ainda têm confundido. O objetivo da igreja não é as boas obras. As boas obras é consequência de uma igreja em Cristo. O objetivo da igreja é proclamar as boas novas, proclamar o evangelho. Ao longo do ministério de Jesus, os discípulos entenderam mal o que Jesus veio fazer. Por quê? Ele achou que Jesus viria restaurar o reino terreno, restaurar Israel, o Israel terreno, onde ele seria o rei e os discípulos seriam que, eu vou ter um cargo de confiança lá, eu vou ser o braço direito do rei, eu vou estar junto do rei. A princípio foi isso que os discípulos entenderam, eles acharam que era isso que ia acontecer, eles acreditavam que o Messias restauraria o quê? A Israel, uma potência mundial, e obteriam seus cargos, conforme seus interesses. E Jesus queria que seus discípulos entendessem que o seu reino não é um reino terreno, mas é um reino muito maior, é um reino celestial, muito maior que esse mundo. Ele queria que eles fossem embaixadores da mensagem da salvação. E essa mensagem que nós devemos ouvir claramente. O nosso objetivo principal não é mudar o enfoque moral na vida das pessoas, do nosso país. Nosso objetivo principal não é construir grandes organizações ou eliminar a dor ou o sofrimento do mundo. Esse não é o objetivo da igreja. Não. O objetivo da igreja não é construir um Brasil maior, melhor. Não, esse não é o objetivo primário da igreja. O nosso objetivo principal é falar ao mundo sobre Jesus, aquele que pode mudar o mundo, aquele que pode transformar vidas. Esse é o objetivo principal da igreja. O nosso trabalho é contar ao mundo sobre o amor de Jesus, sobre o perdão, sobre a nova vida em Cristo. Essa mensagem, ela ultrapassa fronteiras nacionais, políticas, éticas,
raciais, todo tipo de barreira que possa existir. Essa mensagem ultrapassa, porque nós não transformamos vidas. O Espírito Santo muda, o Espírito Santo transforma. O ser humano não, o Espírito sim. Ouça a comissão de Jesus, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Se coloquem no lugar dos discípulos. Provavelmente eles pensaram, não, nosso Senhor está de brincadeira conosco, não é possível, como assim? Judéia, Samaria, os confins da terra? Impossível. Não, isso é impossível. Nós não seremos capazes de fazer isso. Muitas vezes é assim que nós nos sentimos, que nós somos incapazes de falar. Os discípulos estavam em Jerusalém enquanto Jesus falava. A região ao redor é conhecida como Judéia. Samaria ficava um pouco afastado da Judéia, né? Era o lugar o quê? Que os judeus evitavam um pouco. Por quê? Porque em Samaria viviam os considerados o quê? Mestiços, aqueles que tinham casado com os gentios. Quando o povo estava lá, o povo de Israel estava lá, eles se misturaram com outros povos. Esse povo acabou ocupando o quê? A Samaria. E eles foram considerados o quê? Contaminados, impuros. Então, havia uma resistência dos judeus contra Samaria. E eles eram então, mas eles ainda eram melhores do que os gentios e os pagãos. E quando Jesus disse, até os confins da terra, ele estava falando, vocês vão, os gentios, vão aos pagãos, vocês vão a todo o mundo, serão enviados às nações gentias. Era como, sabe quando você joga uma pedra no lago, que forma aquela onda e aquela onda vai se propagando? A pedra, a rocha, ela foi lançada em Jerusalém. A rocha é Cristo. E aquela onda foi se propagando até os confins da terra, foi aumentando. Esse é o que Cristo queria, isso era o que Cristo queria que os discípulos fizessem. Se Jesus estivesse falando conosco, ele poderia dizer, eu quero que vocês levem a mensagem aos seus amigos, aos seus parentes, às pessoas que vocês têm contato. Sabe, lá na escola, na faculdade, no trabalho, fale para eles, eu quero que você saia do seu círculo de amigos também e conte a todos, não só aos próximos, mas a todos, sobre o amor de Deus, o perdão e a vida nova. E a oportunidade de um novo começo. Eu quero que você encontre maneiras de alcançar o mundo. Hoje é fácil, né? Um acontecimento local se torna público. Nós temos um aparelho chamado smartphone que filma, grava e você consegue transmitir. E isso se propaga, viraliza, né, como eles falam, e o mundo inteiro vê algo. Né? Quando foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Eu não estou perguntando quando foi a última vez que você convidou alguém para vir para a igreja. Não é isso que eu estou perguntando. A minha pergunta é bem clara. Quando foi que você falou de Jesus para alguma pessoa? Quando foi a última vez que você contou a alguém as boas novas do nosso Senhor Jesus Cristo? No início do livro dos Atos, nós somos informados que Deus deseja o que nós façamos. Ele quer que nós falemos ao mundo sobre Jesus. Portanto, devemos nos preocupar mais como transmitir o amor de Deus àqueles que foram o quê? Rejeitados pelo resto do mundo, em vez do quê? Reclamar, falar da vida dos outros. Nós precisamos proclamar as verdades daquele que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. Devemos investir mais em ministério do que em prazeres desse mundo. Será difícil? Pode apostar. Com certeza vai ser difícil. Não vai ser fácil, não. Vai ser muito difícil. Mas olha o que vem com a promessa. Você receberá o poder do Espírito Santo. Então, Deus conhece a nossa fraqueza, que não seria fácil. Você pode não saber o que dizer, mas o Espírito Santo vai colocar diante de você o que você tem que falar. Quando você vai
para uma missão, dependendo de Deus, no poder do Espírito Santo, Ele vai te dar coragem e vai te dar as palavras. Vai dar as palavras corretas para que você fale. Para que você fale. E muitas vezes você vai falar com o seu testemunho. A minha vida era assim, depois que eu conheci a Cristo, ela se transformou assim. Talvez aqueles que cresceram na igreja, que viveram desde a infância, não tem esse testemunho. Eu não percebi quando que eu fui realmente tocado. Eu cresci dentro da igreja. Mas você pode pregar o evangelho como está nas Escrituras. Não há desculpa, meus irmãos. Não há. O nosso trabalho é testificar. O trabalho de Deus é mudar os corações. Nós temos que falar do evangelho. Quarta lição. A fé cristã é impulsionada pela promessa do retorno de Cristo. Versículos 9 a 11. Ditas essas palavras, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Por 40 dias, os discípulos ficaram com Cristo ressurreto, aquele que havia ressuscitado dos mortos. Ele havia ensinado seus discípulos, ele havia amado seus discípulos, mostrado o seu poder aos discípulos e a sua autoridade. Eles aproveitaram cada minuto aos pés do Mestre. E de repente, Cristo começa a ser assunto aos céus. E eles começam a assistir, olhar para cima. Enquanto Jesus subia para as nuvens, eles começam a olhar. E mesmo depois que ele sumiu entre as nuvens, eles continuam olhando para cima. Por quê? Porque eles sabiam que quando eles olhassem para baixo, a zona de conforto deles acabaria. Eles teriam que assumir a responsabilidade de representar Cristo no mundo. É evidente que a mensagem nessas palavras dos anjos era: parem de olhar para o céu, comecem a trabalhar, para de ficar esperando, comece a trabalhar, o tempo é curto, Jesus voltará. Ele espera que vocês tenham feito o que Ele pediu para que vocês fizessem. A Bíblia diz que Jesus retornará à nossa terra, né? Pegará o mundo de surpresa, será como um piscar de olhos. E quando Ele voltar, já passou, é tarde demais. Não vai dar mais tempo de eu ir lá pregar o Evangelho para aquela pessoa que eu gostaria. Não vai dar mais tempo. Quando Ele voltar, não dá mais tempo. A promessa da segunda vinda é uma grande promessa, mas, honestamente, o que está acontecendo? As pessoas estão um pouco sem incentivo, afinal, já passaram 2000 anos, cadê esse Cristo que não volta? É assim que as pessoas estão vivendo. O senso de urgência, ele diminuiu. Francamente, irmãos, não parece tão grande para nós o senso de urgência. As pessoas estão mais preocupadas com bens materiais do que com a proclamação do reino. E é natural porque nós sabemos que está mais perto do que antes a sua vinda, do que qualquer outro momento que nós vivemos. Temos visto sinais que a própria Bíblia tem dado dos fins dos tempos. Mas nós sabemos também que a sua vinda pode ser hoje, amanhã, como pode demorar mais algum tempo. E nós não sabemos. Por quê? Não cabe a homem nenhum saber dia ou época. Não foi revelado ao homem. Então, compartilhar Cristo com as pessoas parece não estar no topo da nossa lista de prioridades. Acabou ficando ali numa colocação um pouco mais baixa. Parece que nós temos outras prioridades. Não está no topo. Como está a sua caminhada com o Senhor? Como tem sido sua vida? Quando nós hesitamos em compartilhar o Evangelho de Cristo, o que nós estamos fazendo?
tirando a alegria daqueles que poderiam o quê? Viver a alegria da salvação. Nós não sabemos quem são os escolhidos de Deus. Então, cabe a nós o quê? Pregar. É Deus que vai transformar as pessoas. É Deus que vai transformar. Pergunto, seja honesto, e se ele viesse hoje? Ah, pastor, mas probabilidade é pequena, né, dele voltar hoje. 15 dias atrás nós vimos como a nossa vida é frágil, né? Mesmo que Jesus demore um pouco mais para voltar, e nós não sabemos quando será. E os nossos familiares? Todos os dias, milhares de pessoas estão tendo suas vidas ceifadas, estão morrendo. E muitos sem conhecer o amor de Cristo. As pessoas começam o dia pensando, tem muito tempo. Nossa, que dia bonito, que dia maravilhoso. Hoje vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E muitos não completam o dia. Muitos não terminam o dia. Não chega ao final do dia. Portanto, nós precisamos falar de Jesus com urgência. A cada dia que deixamos de compartilhar, então, o Evangelho com outras pessoas, nós tiramos o privilégio delas de ter a alegria da salvação e perdemos o privilégio do quê? De ser um instrumento nas mãos do Redentor. Este é apenas o começo do livro dos Atos, meus irmãos, mas já deveríamos fazer algumas perguntas. Qual é a base da confiança da minha fé cristã? Eu reconheço o cristianismo como uma fé ancorada em fatos ou apenas histórica? Estamos trabalhando no poder nosso ou no poder dele, do Espírito Santo? Eu reconheço o cristianismo como uma fé ancorada em fatos? Estamos trabalhando, então, confiamos em suas habilidades, em nossas habilidades ou na habilidade do Espírito? Quanto tempo passamos buscando sua orientação e a sua força? Quanto tempo que nós gastamos? Nós nos distraímos de nossa responsabilidade principal? Não sei, será? Aí é cada um que vai poder responder. Quando foi a última vez que você compartilhou o Evangelho com alguém? A saúde da nossa igreja, a força do reino, a comunhão, o crescimento, não dependem de métodos, não dependem de programas, podem até nos ajudar. Essas coisas são baseadas no quê? No quanto nós entendemos e aplicamos os fundamentos da fé, a palavra de Deus e a oração. Algumas lojas criam slogans, né, que ficam nas nossas cabeças, né, e marcam a vida da gente. Se eu falar um slogan aqui, vocês vão saber de que loja. Vem ser feliz. Você já sabe a loja que eu estou falando. Ou lá no posto tal. Você sabe qual posto eu estou falando também. Bill Clinton, em 1992, criou um slogan para os Estados Unidos. E o slogan era mais ou menos assim: a economia que importa, estúpido. A economia é o que importa, estúpido. E esse slogan foi o que convenceu os americanos. Por quê? Porque eles entenderam que a economia naquele momento era o principal problema do país. E com esse slogan, Bill Clinton foi eleito lá em 1992, onde talvez muitos aqui não tinham nascido ainda. Talvez nós tenhamos que criar um slogan também. É Jesus que importa. É Jesus que importa. Esse talvez teria que ser o nosso slogan. Deveríamos lembrar que o que importa é a sua obra, o seu poder, a sua mensagem. Essas são as coisas que mudam a vida das pessoas. É Jesus que importa. E daí virá a nossa realização. E se pudermos entender isso direito, todas as outras coisas vão se encaixando, vão se fechando. Queridos, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e a Deus seja dada
toda a glória.